pessoa chegou para mim e falou assim: ô bispo, a nossa igreja não tem identidade, né? Aí eu falei assim: então o que você sugere, né? Porque eu queria entender o que ele pensava como identidade. Aí ele falou assim: eu sugiro que nós escolhamos uma cor para que identifique a nossa igreja. Os templos têm que ser pintados de determinada cor, e aí teríamos uma identidade, né? Ou a arquitetura do templo. Você sabe que algumas denominações têm isso como bandeira, ou coisa assim. É a arquitetura, é a cor do templo. Aí vamos nos sentir parte de uma igreja. Mas olha, irmãos, eu achei que Jesus não se preocupou com esse tipo de identidade, né? Ele nunca se preocupou com nem se era templo, se não era templo, em que lugar os irmãos iam se reunir. Mas Jesus sempre se preocupou muito com a mensagem. Então, a nossa identidade é a nossa mensagem, mais do que qualquer outra coisa. Então, eu sou uma pessoa que prima pela mensagem. Eu acho que os metodistas livres, historicamente, primam pela mensagem. E a nossa mensagem, eu vou hoje resumi-la com 4 características elementares. Então, é evangelho quadrangular, né? Bom, você sabe que o evangelho quadrangular é também de origem metodista, né? Não sei se você sabe disso. O evangelho quadrangular é de origem metodista. Eles também são wesleyanos. O avivamento bíblico é wesleyano, o nazareno é wesleyano, o metodista, né? Claro, obviamente, todos eles são. A igreja missionária é wesleyana, a igreja Hollins, o Exército da Salvação. Os wesleyanos hoje são a maior denominação, se eles estivessem todos juntos, né? A maior denominação do mundo, mais que a Assembleia de Deus, mais que qualquer outro. É um número absurdo mesmo de crentes de tradição wesleyana no mundo, maior. A metodista, você pega assim, uma convenção de todos os de origem metodista, é a maior do mundo. Bota no bolso qualquer outra, Batista, Assembleia de Deus, qualquer outra. Estou te falando, isso aí são dados comprovados. Então, nossa influência é muito forte. E essas características devem ser as características dos wesleyanos de um modo geral. Às vezes não são, mas não sei. Mas em todo caso, esse deve ser Então, são quatro itens. E todos eles têm a palavra todos. E tem uma outra palavra que ou é precisam ou podem, né? Que vem com P. E a outra palavra S, com S, de salvação, tá? Então a gente poderia colocar assim, TPS, né? Todos podem, todos precisam. TPS, né? Se fosse metodista, podia ser TPM, né? Todos podem, todos precisam, metodista, né? Então, da metodista, então seria TPM, mas vamos deixar isso para lá. Mas eu faço isso de propósito só para você facilitar a sua memorização. Agora você vai ficar mais esperto para memorizar, né? O primeiro é: todos precisam ser salvos. Parece uma coisa tão boba, né? Tão básica, né? Todos precisam ser salvos. Mas quem é que pensa que não é assim? Tem gente que pensa que não é assim. Tá? Pode ter certeza. Se a gente está colocando aqui, é porque existe, e não são poucos os crentes que não acreditam que todos precisam ser salvos. Mas nós acreditamos. E nós acreditamos que todos precisam ser salvos porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? Tem gente que acha que não precisa haver salvação. Se você é uma boa pessoa, você já é salvo, não é? Tem gente que pensa assim: se você pratica mais bem, se na sua contabilidade final você está praticando mais coisas boas do que coisas más, então você é dispensável. A salvação é para aqueles perdidos mesmo, né? Não, nós acreditamos que todos estão destituídos da glória de Deus, todos pecaram, todos precisam. E tem outros que acreditam que todos pecaram e todos estão destituídos, mas eles acreditam que não adianta nem precisar ser salvo, porque só uma elite, um grupo escolhido vai ser salvo no final das contas. Então, não dão a mesma ênfase que nós nessa questão. Todos precisam ser salvos, porque o salário do pecado é a morte, porque não somos capazes de salvar-nos a nós mesmos. Então nós precisamos ser salvos, nós precisamos de salvação. A salvação não está em nós. Não é pela nossa conduta, não é pelo que nós fazemos. Nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados, incapazes de nos salvar a nós mesmos. Então precisamos de um Salvador, precisamos de Cristo. Porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei,
porque não podemos subsistir diante de Deus baseado na nossa própria justiça, porque o próprio profeta Isaías, diante da majestade de Deus, clamou por misericórdia, dizendo: ai de mim que vou perecendo. E porque pela graça sois salvos mediante a fé, e também porque Jesus é o único caminho de salvação para Deus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. E porque não há salvação em nenhum outro, pois não há outro nome debaixo do céu que tenha sido dado entre os homens, pelo qual tenhamos de ser salvos. Então, todos precisam ser salvos, esse é o primeiro. O segundo é: todos podem ser salvos. Todos podem ser salvos. Bem, porque Deus não faz acepção de pessoas, então todos podem ser salvos. Porque Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, diz o apóstolo João, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Se Jesus é propiciação pelos pecados do mundo todo, e não apenas de nós, os crentes, se Ele é propiciação, se o que Ele fez é a favor do mundo inteiro, abarca o mundo inteiro, então todos podem ser salvos. E se existem então pessoas que podem e que não estão sendo salvas hoje, que não estão na condição de salvos, a responsabilidade é grande sobre nós, a igreja. Então esse é o impulso maior da obra de evangelização, a consciência de que a salvação é para todos e nem todos estão salvos. Então cabe à igreja testemunhar, testificar e proclamar a salvação universal. Não quer dizer que todos vão ser salvos, mas a salvação que é suficiente para todos e eficiente para aqueles que com fé se apropriam dela, né? Porque Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Bem, você já viu? Vamos para o próximo. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados, e a eficácia de seu sangue é poderosa para salvar todos os homens, mas só eficiente para salvar os que nele creem. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, diz o texto. Porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A todos quantos, quem quer que seja, essa ideia aqui, a todos quantos, não importa quem. Deus não faz acepção de pessoas. A propiciação de Cristo é em favor de toda a humanidade. Todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque Jesus disse às multidões: se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus se volta à multidão e fala isso para ela, então significa que é verdade. É verdade que pessoas que estão dentro de uma multidão, cada uma delas tem essa perspectiva, porque Cristo é que está concedendo essa perspectiva. Uma multidão, imagina uma multidão como aquelas da multiplicação de pães, só de homens 5.000, sem contar mulheres e crianças, mas mais de 10.000 pessoas. Uma multidão de 10.000 pessoas, no Sermão da Montanha, quando Cristo fala palavras como esta, para pensar. Se você é calvinista, como é que você fica diante disso? Porque o que diz o calvinista? Que desde a eternidade Deus já escolheu uns para a salvação e outros para a condenação. Que os que são salvos são os eleitos desde a eternidade para a salvação. Numa multidão de quase 10.000 pessoas, será que é possível reunir uma multidão de eleitos? É quase impossível imaginar. Todos aqueles daquela multidão, sem nenhuma exceção, se incluíam na qualidade de eleitos, de escolhidos para a salvação. Bom, Cristo se dirige às multidões e diz às multidões isso que a gente acabou de ler. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele diz para as multidões: se você quiser, mas um calvinista jamais diria se você quiser. Como não depende
em absoluto da tua vontade. Depende única e tão somente da vontade soberana de Deus. Ele é que decide quem são os salvos e quem são os perdidos. Não é se você quiser. Então isso seria já uma dificuldade absurda para um calvinista trabalhar com quem quiser vir após mim. Esse quem quiser, voltado para uma multidão, é arminiano, é wesleyano, assim categoricamente, está entendendo? Voltar-se para uma multidão, dizer quem quiser dessa multidão, quem quiser dessa multidão. Ou seja, está aberto para todos, é oferecido igualmente para cada um de vocês. Cristo está falando a verdade disso. O calvinista, ele tira essa fala de Jesus, então, porque ele fala que nós não somos capazes de tomar a decisão. É o Espírito Santo que vem e faz a obra em quem ele quer. Seria mais ou menos isso. Ou seja, a salvação não teria participação humana alguma. A própria aceitação do crente, o próprio exercício da fé, seria um dom de Deus, algo capacitado pelo Espírito Santo e algo que ele tinha já recebido por ter sido escolhido desde a fundação. Portanto, não haveria absolutamente nada do homem, era uma escolha e uma decisão de Deus irresistível, uma graça irresistível, um chamado irresistível, que não combina muito com as palavras de Jesus aqui. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E não combina, e combina menos ainda com aquele discurso que Jesus faz depois da multiplicação dos pães, em João 6. Ele faz um discurso muito duro e aquela multidão que o aclamava rei o abandona, sobram apenas os discípulos, né? A multidão que viu o milagre da multiplicação de pães, sobram apenas os discípulos, e Jesus se volta para os discípulos e diz: e vocês não querem também me abandonar? E aí Pedro diz aquela: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. É muito interessante, esses diálogos são diálogos muito vivos, ou seja, para Cristo havia sim a possibilidade daqueles discípulos escolherem outra coisa. Se vocês quiserem, podem ir também. E quem quiser ficar comigo, negue-se a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Bom, mas tem mais versículos, né? Apenas esse. Porque Deus amou o mundo, esse é o mais forte de todos eles. Esse é o versículo mais wesleyano de todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, abarcando todas as pessoas. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Olha só o que diz Paulo em Tito capítulo 2. Podemos dizer que Paulo era wesleyano, porque nós é que somos paulinos. Bom, qualquer coisa, como você quiser. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos o presente século sensata, justa e piedosamente. Se manifestou Salvador a todos, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, pois seu desejo é que ele se converta e viva. Desejo de Deus é que ele se converta e viva. Porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Se dependesse de Deus, então, estava todo mundo salvo, concorda? É desejo dele. Olha só. Eu não sei como é que o pessoal resolve essas questões. Eu não sei. Eu sempre entendo as coisas com mais facilidade do ponto de vista arminiano. Porque, claro, é desejo de Deus a salvação. Mas é claro que é um outro desejo de Deus, que os homens façam uso da liberdade que Deus lhes concedeu, façam uso dessa graça preveniente, ou seja, da ação do Espírito Santo, de um toque que você tem para responder a Deus com fé, com arrependimento. Né? Eu entendo mais desse ponto de vista. Mas eles se justificam também com grandes textos, né? Que tem, eu sou... Não, mas eu gosto que você fale, pode citar eles. Uma filha que virou presbiteriana.
Mas você pode citar os textos se você quiser. Eu mandei essa mensagem do bispo para ela. Ah, ela falou, a Jamira mandou para mim a mensagem do bispo. E, nossa, que convicção que eles têm, porque lá, aquele versículo que diz assim, porque Deus nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos santos. Eu não vejo que os presbiterianos estejam tão santos assim. Para sermos santos e irrepreensíveis então, na sua presença. Na sua presença. Para essa é a vocação. Essa é a vocação. Predestinados em Cristo, não é não? Eu também entendo assim. Predestinados em Cristo. Para as boas obras. Para sermos santos. Eu estou até frisando aqui porque não é uma. Essa é a vocação, ou seja, o propósito de Deus para a humanidade é que nós sejamos como Jesus Cristo, não é isso? Que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa é a predestinação de Deus para a humanidade. E quem já está na fé, ou seja, Paulo está falando aos crentes de Efésio, não é? Quem está na fé é aquele que já está dentro dessa predestinação. Em Cristo, ele está em Cristo, ele não está em Cristo. E quem está em Cristo está dentro dessa predestinação de Deus para a humanidade. Porque a predestinação de Deus é para a humanidade. Todos. Para que todo mundo, que tudo venha, ele vai dizer um pouco mais abaixo, para que tudo venha convergir para Cristo. Para que Ele seja tudo em todos. Esse é o propósito de Deus, esse é o plano. Quando eu me encaixo pela fé, eu abraço, eu encontro com o propósito maior de Deus para a minha vida. Eu encontro com a predestinação de Deus para a minha vida, que ela não é fatalista. Eu é que me enquadro, eu é que pela fé me torno aquilo que eu devia sempre ter sido em Cristo Jesus. O verdadeiro homem, a perfeita varonilidade, né, que ele já vai dizer em Efésios capítulo 4, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Esse é o plano, esse é o projeto, essa é a predestinação, esse é o alvo, esse é o propósito de Deus para a humanidade. Que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos e que nós sejamos semelhantes a Cristo e que sejamos então santos, assim como o Pai é santo. Portanto, essa é uma vocação para a humanidade, que tem todos os homens como alvo. Alguns, pela fé, negarão a si mesmo, tomarão a sua cruz, renunciarão aos seus pecados, abraçarão a fé em Cristo e eles estarão enquadrados nisso. Não quer dizer que cada indivíduo já foi determinado desde a eternidade, um para esse, outro para aquele. Eu não sei como é que pode pegar esse texto e fazer desse texto uma base. Não pode, ele não tem cabimento. Ele foi escrito já para os eleitos, digamos assim. Eu acredito nos eleitos, naqueles que, digamos, respondem positivamente, estão entre entre os eleitos, digamos assim, mas não acredito que essa eleição seja essa eleição individual de pegar um. Pela fé, eu me vejo dentro do cenário. É contra os princípios de Deus, né? Porque no João 3,16 ele amou o mundo. E João 1,12 ele fala assim, que a todos quantos o receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu tenho que ter atitude de receber. E o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, que ninguém se perca. Esse é o desejo dele. Mas por que então que esse desejo de Deus não se cumpre? Porque existe um outro desejo de Deus, que as pessoas sejam salvas, não por fórceps, não a contragosto, que elas tenham também o exercício que Deus colocou em nós, que a gente tem consciência da nossa liberdade, a gente tem consciência da nossa rebelião, por isso somos até condenados, da nossa culpa. O juízo final é alguma coisa séria, não é um faz de conta. Eu não entendo como pode alguém ser julgado e condenado se ele não tinha outra alternativa. Por que o Senhor está me condenando? Talvez, se estivesse entre os condenados e fosse desse jeito, o Senhor nunca me deu uma chance, eu jamais tive uma chance de mudar de vida. Eu já estava condenado na tua escolha, no teu coração. Então, eu acho que é muito complicada a doutrina da predestinação. Ela coloca a culpa de tudo que está errado em Deus, no final das contas. Bom. Fica bem nítido também, quando Jesus chora, perante Jerusalém, que ele vê que muitos dos que eram escolhidos, no caso, que eles viriam, não quiseram. É muito interessante isso, que aquele não era o povo escolhido. Deus não escolheu Abraão e seus descendentes, mas diz o texto bíblico, e isso a gente vai ver desde a antiguidade, que os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé, Então os que exercem fé em Cristo, esses são os verdadeiros escolhidos. Não tem escolhido já
pré-determinado, não. Eu sou filho de Abraão. E Jesus falou assim, até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Você não tem vantagem alguma. Não há vantagem alguma para o judeu em relação ao gentio. Deus não faz acepção de pessoas. Mais uma vez você vai ver os temas aí voltados. No Antigo Testamento, a gente via claramente no Antigo Testamento o seguinte: o povo hebreu era o povo de Deus, o povo escolhido. Era o sacerdócio real. Era a nação santa. Era o povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse texto que Pedro usa para a igreja é extraído da íntegra de Êxodo capítulo 19. O povo de propriedade exclusiva de Deus, escolhidos de Deus. Bom, esse povo hebreu que era o escolhido, a gente vê que pereceu no deserto, aquela geração toda de infiéis. Esse perecer no deserto, não entrar na terra prometida, olha, pode ter certeza que é condenação. Não foram condenados? Foram condenados por causa da sua incredulidade, por causa da sua murmuração. Na época de Elias, o profeta, a grande maioria do povo hebreu estava adorando a Baal. Eles adoravam outros deuses. O Elias ficou, por conta que nem com aquele milagre, que o fogo desceu no altar, e a chuva veio depois que ele tinha orado, e ele orou para que não chovesse, depois da oração, do pedido do Elias, ele vai para uma caverna porque ele está sendo perseguido. O avivamento que ele esperava que viesse não veio. O povo impenitente. Ele chega lá na caverna, Deus o visita, que ele está para baixo, está arrasado. E o jeito de Deus animar ele é dizer, ainda há 7.000. Mas em todo Israel, de milhões de pessoas, tinham apenas 7.000 verdadeiramente eleitos, ou 7.000 verdadeiramente crentes. Então, da comunidade dos eleitos, ou da comunidade dos chamados, poucos são os escolhidos. No final das contas, esse negócio de ser escolhido é alguma coisa que Deus vê em nós e que a gente também corresponde com Deus. Há um sinergismo, não é unilateral. Até mesmo, né, bispo? Eu tenho assim, aprendido muito sobre a questão da oração intercessória para a salvação das pessoas. Exatamente. Então, nesse sentido, o contrário disso que nós temos, né? Eu nem precisaria orar. Não precisaria. Pelas pessoas. Eu não precisaria interceder pelas pessoas. Eu não precisaria evangelizar. Não precisaria um monte de coisa. Então, a prática, né, a prática do cristianismo por essa ótica, ela fica muito vazia. Milagre. Né? Ou seja, você não muda nada no céu. Oração, segundo o ponto de vista calvinista, não muda nada em Deus. Não muda nada, tudo está escrito, tudo está determinado. Então, se tudo está escrito, tudo está determinado, de que vale orar? Se eu orar ou não orar, vai acontecer a mesma coisa. Porque a minha oração simplesmente não comove o coração de Deus, não move para ação alguma. Você já ouviu aquele? A oração é a alavanca que move a mão de Deus, isso é bem wesleyano. Não é? Bem wesleyano. A oração é a alavanca que move a mão de Deus. Todo mundo que diz isso, fala isso do ponto de vista arminiano. Porque só pode mover a mão de Deus se Deus permite ser suscetível ou sensível, ou ter verdadeira compaixão por aquilo que acontece aqui na terra, e haver uma verdadeira interação entre Deus e os homens. Deus, ele é muito, o que dá para perceber pelas escrituras, né? Não é minha opinião, sim, mas o que eu diria uma opinião, mas uma opinião embasada nas escrituras, é de que Deus, ele escolheu. Ele poderia ter feito tudo do jeito calvinista, se ele quisesse. Isso não há nenhuma contradição nesse sentido. Claro que se Deus quisesse, na sua soberania, no seu poder, ele absolutamente determinaria todas as coisas, todos os fatos, sem nenhum problema. Mas ele não quis que as coisas fossem assim. Na sua soberania, decidiu compartilhar liberdades. Ele é o grande livro e concedeu liberdade a cada um de nós, que temos limites na nossa liberdade. Ele é que governa ainda tudo, sobre tudo e todos. Mas o que eu quero dizer com isso é que Deus quis que nós pudéssemos ter e exercer funções significativas, funções de poder. Ele deu poder a Adão e Eva para
colocarem nome nos animais. Deus poderia ter determinado os nomes, mas ele disse, não, quero que você faça. Concedeu poder. Ele delegou poder, autoridade. Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E ser criados à imagem e semelhança de Deus traz para nós prerrogativas, atributos que são atributos do divino, do santo, do ser supremo, em que inclui o poder de criação, o poder de transformação, o poder de reger, o poder de mudar, o poder de interferir. E para a igreja, Deus fala coisas poderosas, como Jesus falando assim, aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Poxa, isso é um absurdo do ponto de vista calvinista. Que a terra esteja no comando de qualquer coisa absolutamente. Né? Aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Pedir e receber. Você não recebeu porque você não pediu. Ué, eu não recebi porque eu não pedi, quer dizer que alguma coisa acontece ou deixa de acontecer dependendo da minha ação. Isso torna a vida do cristão calvinista muito cômoda e sem graça, né? Muito apático. Porque ele não pede, ele não busca, ele não tem sentido, ele não ainda pode pedir, mas ele se acomoda em não ser santo, porque ele já é eleito, ele não evangeliza, porque não tem a motivação do evangelismo, porque já tem os eleitos, né? Então, veja a congregação cristã no Brasil, que a gente fala de calvinismo, mas os maiores calvinistas que nós temos no Brasil é congregação cristã. Absolutamente não evangeliza, não fala, os escolhidos vão aparecer, eles vão vir aqui, tudo vai acontecer. Eles ficam num comodismo nesse sentido, né? Então, realmente, e até a oração perde muito sentido do ponto de vista de tudo determinado. Na verdade, eu acho que eles contradizem muito o que eles mesmos fazem, porque eles fazem vigília, eles vão orar, porque está contradizendo. Eu acho que há um conflito ali, né? Porque ela perde sentido. Eu posso orar, eu posso fazer uma vigília de adoração. Eu acho que do ponto de vista calvinista, a gente passa a maior parte do tempo adorando. Não é? Vai passar a maior parte do tempo adorando. Adorar porque ele me escolheu. Porque pedir para quê? Pedir para quê? Evangelizar para quê? As pessoas, Paulo não podia nunca ser um calvinista. Ou ter essa ideia. Porque o que ele se movia, o que ele trabalhava para trazer Jesus de volta na geração dele, que é necessário que esse evangelho do reino percorra, né? Se espalhe para todos, para testemunhar a todos os povos antes do fim. E Paulo queria que isso acontecesse na geração dele. Ele está se movendo. Ele é um homem com a visão de que eu preciso espalhar a palavra, eu preciso espalhar o evangelho e trazer Jesus de volta na minha geração. Ele se move. Um ponto interessante, que eu sei que vai ser o 3, né? Aí, só me adiantando, porque havia uma sensação muito grande de desconforto. Alguns de nós aqui viemos de uma raiz assembleiana, né? Então havia um peso muito grande de desconforto nesse sentido, porque você ficava muito inseguro em relação à sua salvação, em relação à manutenção da sua salvação, né? Então acho que um contraponto que nós precisamos também destacar é exatamente que nós temos a segurança dos filhos de Deus, né? Nós podemos descansar como filhos de Deus. Nós podemos, uma vez que somos salvos, temos essa segurança, temos esse sinal dos filhos de Deus, a marca dos filhos de Deus, que nos faz descansar. Porque quando a gente não compreende isso, a gente vivia ou vivia debaixo de uma espécie de tirania, né? De uma coisa que vai cortar você, que vai... Eu acho que o grande absurdo do extremo arminiano é acreditar o seguinte, que a cada momento eu posso estar mudando de lugar. Agora eu estou salvo, agora eu estou perdido. Agora eu estou salvo, agora eu fiz o que é certo, eu estou salvo. Fiz o que é errado, estou perdido. E não é, isso seria uma coisa doentia e que leva a pessoa a ficar muito segura, não é? Que exclui a pessoa da igreja, exclui da comunhão, não sei o que, tira da comunhão. Aquela coisa é muito complicada porque gera um outro lado, que é esse extremo, né? Tem até aquela ilustração bem simples do barquinho, né? Que na verdade o barco é Cristo, que Cristo sim está predestinado, né? A salvação em Cristo, essa está efetiva, né? E todos aqueles que entram também, uma vez que estão dentro desse barco, eles estão predestinados, porque o barco está predestinado. Então eu posso estar com uma segurança
mais firme em Cristo. Tá certo. Eu acho que a gente tem que trazer um pouco mais disso. Você tem que ter o equilíbrio bíblico, não pode realmente cair nesses extremos, porque o extremo do arminianismo seria essa coisa absurda que não é o que nós pregamos, por isso temos o terceiro ponto. Né? E a gente fica para falar dele um pouquinho mais adiante, mas não é realmente fácil essa... Bom, às vezes você fugindo de um perigo, você acaba caindo em outro, né? Então a gente tem que ter o equilíbrio. Aquilo que Paulo fala que a gente não pode mais deixar o legalismo tomar conta de nós, mas também não podemos ser carnais. Exatamente. Então tem o equilíbrio, sempre o equilíbrio. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, né? Diz lá o autor de Hebreus. Nós não somos, então é uma segurança, né? Nós não somos os que retrocedem para a perdição. Nós não somos. Mas ele diz claramente em capítulo 6, capítulo 10, advertências, olha, cuidado, porque aquele que faz isso. Ou seja, então, há um equilíbrio ali, entre eu não sou desses que vão se perder, eu sou uma pessoa que ama a Deus, eu estou na de Cristo. E se pecar, diz o apóstolo João, se pecar perdeu a salvação porque pecou? Não, o apóstolo João diz, se pecar, se andarmos na luz assim como Cristo está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas se eu estou na luz, então significa que ainda tem pecado? É uma coisa muito curiosa. É possível sim que você esteja na luz e ainda venha sujar seus pés. Por isso na ceia Cristo estava lavando os pés dos discípulos. Pedro pediu para tomar um banho inteiro. Falou, não, quem já tomou um banho, referência ao batismo, não precisa tomar outro banho, mas basta que se lave os pés, porque acabou andando por esse mundo e acabou sujando os pés. Esse tipo de ideia, metáfora, leva a dizer o seguinte, que nós estamos em Cristo, somos de Deus, pertencemos a Deus, andamos na luz e o sangue de Cristo nos é propiciação pelos nossos pecados, voltando lá para a epístola, né? Então, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo. Temos em Cristo um advogado, Deus nos ampara. A salvação não é algo que agora está única, então somente na dependência de nossas ações, mas do exercício. Deus disciplina todos aqueles que Ele quer bem. Como Paulo fala, ou não, como Jesus fala nas cartas do Apocalipse, são igrejas, algumas igrejas estão em pecado, e Ele não as trata como pessoas descrentes. Ele trata aquelas pessoas em pecado, alguns pecados muito graves, como pessoas crentes, e Ele está dando palavras de advertência para que não continue assim, para que venham mudar de vida, para que se arrependam, né? Até aqueles mormons, né? Que ele está a ponto de vomitar. Até no caso, quando ele se sente mais do lado de fora do que do lado de dentro, ele ainda continua batendo a porta. Portanto, há toda uma ação de Deus para que nós não venhamos a nos perder. Como houve toda uma ação de Deus para nos salvar, há toda uma ação de Deus para nos manter salvos. Mas como também na nossa salvação houve um consentimento da nossa parte, também deve haver um consentimento da nossa parte em permanecer. Agora, se não permanecer, se resolver com todas essas ajudas de Deus, com toda essa graça de Deus, cair fora, bom, aí é outro caso. Aí já não resta mais sacrifício pelo pecado. Aí a gente volta lá para Hebreus. Então, existe a possibilidade de alguém perder a salvação. Essa possibilidade, ainda que seja real, não é algo que aconteça tão facilmente como a gente imagina, porque Deus trabalha para nos preservar. Tá bom? Então a gente vai ver um pouco disso no próximo item. É isso aí, por hoje é só, pessoal. Irmãos, dando sequência, então vamos recapitular as quatro características da Igreja Metodista Livre. A primeira, todas elas têm a ver com a nossa mensagem. A primeira é que cremos que todos precisam ser salvos. A segunda é que cremos que todos podem ser salvos. A terceira que nós vamos falar agora é que todos podem saber que são salvos. E a quarta é todos podem ser salvos completamente. Eu vou tentar falar hoje o 3 e o 4. Né, Marinho? Acho que é melhor terminar hoje. Melhor terminar hoje. Vamos terminar hoje, então. Tá bom? 3 e o 4. Então vamos falar. Qual que é a primeira? Todos precisam. Todos
precisam ser salvos. A segunda, todos podem ser salvos. A terceira, todos podem saber que são salvos. E a quarta, todos podem ser salvos plenamente, completamente. Então vamos repetir, agora só vocês. Primeiro, todos precisam ser salvos. Todos podem ser salvos. Terceira, todos podem saber que são salvos. E a quarta, todos podem ser salvos completamente. É isso aí. Vamos falar então sobre todos podem saber que são salvos, que já tratamos os dois primeiros. Vamos falar deste momento. Todos podem saber que são salvos porque o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É o que diz Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 16. Podemos saber pelo Espírito, que testifica com o nosso espírito. Essa mensagem do testificar do Espírito Santo foi uma mensagem que John Wesley, ele repetia várias vezes. Ele batia na mesma tecla. Você precisa ter o testificar do Espírito Santo lá no seu íntimo. Você precisa ter essa comunhão do Espírito. Você não pode apenas achar que você é salvo. Você precisa saber pelo selo do Espírito Santo que Deus te concedeu. Você tem a comunicação do Espírito Santo. Então é o primeiro versículo que trata desse ponto. Todos podem saber que são salvos. Todos podem saber que são salvos porque nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. 1 João 4,13. Ele nos deu o seu Espírito e nisso nós sabemos que somos dele, que pertencemos a ele, que ele está em nós, que nós somos de Deus. Todos podem saber que são salvos porque foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Foram selados. Nós, os crentes, fomos selados pelo Espírito Santo. E esse selo do Espírito é o penhor da nossa herança. E nós sabemos muito bem o que penhor significa. Se alguém penhora um bem precioso, se alguém penhora uma joia, ou algo que você tem de precioso, você coloca ali para pegar um dinheiro, no intuito de um dia devolver aquele dinheiro e poder reaver o seu bem precioso. Portanto, a garantia para a pessoa lá, que é o dono da penhora ali, a garantia para ele é o bem precioso, esse bem precioso que você deixou lá. Então, invertendo as coisas, Deus nos deu um penhor, um bem precioso que é o Espírito Santo que Ele deixou dentro de nós, que é a garantia do céu, né? A garantia da ressurreição, a garantia da eternidade, de todas as suas promessas. Nós já temos o quê? As primícias do Espírito, o penhor do Espírito Santo. Todos podem saber que são salvos porque o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. É mais uma obra do Espírito Santo. A conversão cristã é uma poderosa obra do Espírito Santo dentro de nós. A conversão, porque só somos convertidos porque o Espírito Santo de Deus nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Também podemos saber que somos salvos porque pelo Espírito o coração do crente é compungido por aquela convicção de pecado e por aquela tristeza que é segundo Deus e que nos leva ao arrependimento. A semelhança do que aconteceu àquela multidão de convertidos que diante do sermão de Pedro em Pentecostes, conforme registrado em Atos capítulo 2, versículo 37, diz o texto: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? É trabalhar do Espírito Santo dentro de nós, esse toque do Espírito que nos quebranta, que nos move. Também todos podem saber que são salvos porque recebemos o Espírito de adoção, pelo qual clamamos de coração: Abba, Pai. Romanos 8, 15. Se podemos chamar a Deus de Pai, e podemos chamar a Deus de Pai do fundo do nosso coração, isto é um sinal de que o Espírito Santo de Deus é conosco, de
nossa salvação. É o Espírito que nos possibilita tanto. Bem como pelo mesmo Espírito somos capazes de confessar a Jesus Cristo como Senhor. 1 Coríntios 12, 3, que diz que ninguém pelo Espírito Santo de Deus diz Jesus Cristo é anátema. Mas é pelo Espírito Santo de Deus que nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. Quando Pedro, quando Jesus voltou-se aos seus discípulos e perguntou: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Qual não foi a reação de Cristo a esta fala de Pedro? Ele disse: não te revelou nem a carne nem o sangue, mas o Espírito de meu Pai foi quem te revelou. É o Espírito Santo de Deus que nos revela que Jesus é o Senhor, que nos revela o Cristo como Filho de Deus. E é pelo Espírito que clamamos Abba Pai. Então essas convicções do Espírito também são aquele penhor do Espírito e aquele testificar do Espírito, todas elas combinadas. É a ação do Espírito dentro de nós. Pelo Espírito sabemos que somos e que pertencemos a Deus. E também sabemos que somos salvos porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Então nós também sabemos que somos salvos, porque nós sabemos e nós bem conhecemos que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. A que voz é que nós estamos dando ouvido? Se nós estamos dando a voz ao capeta ou se nós estamos dando a voz ao Espírito Santo de Deus? Se somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, isso é um grande sinal de que somos de Deus. Isso é outra razão. E também podemos saber que somos salvos porque confiamos no cuidado e na proteção do bom pastor. João 10, 27 e 30. O bom pastor cuida das suas ovelhas. O bom pastor preserva, ele não quer perder nenhuma delas. Ele trabalha para a nossa segurança. Então, podemos saber que somos salvos porque estamos nas mãos de um bom pastor que vela por nós, que não vai nos deixar à mercê do lobo, que vai nos proteger do lobo. Então temos uma couraça de justiça, temos uma armadura de Deus, temos um Senhor que acampa seus anjos ao nosso redor, temos um Senhor que é nosso bom pastor. Isso é extraordinário, meus amados irmãos, essa confiança que temos no pastor de nossas almas. Nós depositamos nosso futuro, nossa vida, nossa alma nas mãos dele. Por isso podemos saber que somos salvos. Mas sem descuidar da necessidade de perseverança, que está registrada em Hebreus capítulo 10, versículo 23 a 39, capítulo 12, versículo 15, em Mateus 24, 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Temos um bom pastor, temos o cuidado de Deus, mas corremos sempre o risco de nos desviarmos desse pastor por nossa rebeldia e rebelião. Mas enquanto estamos no bom pastor, temos proteção e temos graça. Podemos saber que somos salvos, pois a fé salvadora é uma fé viva, uma fé que sempre atua pelo amor. Gálatas 6, 9. Gente, fé que salva não é fé de ontem. Fé que salva não é fé da nossa conversão. A fé da nossa conversão, se ela não se mantiver viva no decorrer dos anos, ela vai se tornar uma fé mórbida, uma fé morta, uma fé do passado, uma fé que já não tem efeito e operância nenhuma mais em nosso presente e nossa vida. Então já será uma fé que não nos salva mais. A fé que salva é fé salvadora, desde o momento de nossa conversão e que nos leva sempre com fé e salvos até o último dia desta vida. Eu combati o bom combate, disse o apóstolo Paulo. Eu completei a carreira, eu guardei, eu mantive a fé. Não pode ser fé que eu tive lá no passado. Eu tive uma experiência de salvação, agora eu estou nas drogas, agora eu estou roubando, eu estou matando, mas eu tenho certeza da minha salvação. Me disse um amigo meu, um absurdo desse, que ele acreditava na predestinação. Ele acreditava que ele era da congregação cristã no Brasil, mas ele não era membro. Ele só acreditava que ele um dia seria salvo. Falei assim, Jesus, eu evangelizava ele era bandido, ele era assaltante de banco. Eu evangelizava ele, amigo de infância, muito trabalhoso o rapaz. Eu evangelizava ele e falava assim, olha,
eu não vou me converter agora, não chegou ainda a minha hora de conversão. A hora agora para ele era a hora de roubar, a hora de matar, mas eu tenho certeza, ele falou assim, o Espírito Santo já falou comigo que um dia eu vou ser salvo, eu vou me converter, eu vou ser um crente fiel e fervoroso. Eu falei assim, olha, Jesus está te chamando agora, eu sou servo de Deus, estou falando em nome de Jesus, Deus está te abrindo a porta do céu hoje, você não faça pouco caso disso. Ele ainda não chegou a minha hora, sossego, porque você ainda vai me ver convertido, porque eu não vi ele no túmulo não, mas eu soube que ele morreu, foi assassinado assaltando o banco, achando que a hora dele ainda ia chegar. Gente, eu vou dizer, tem muita gente vacilando na de Deus, confiando em falsas esperanças. A porta da oportunidade se abre. Eis aqui agora o dia sobremodo oportuno. Eis aqui agora o dia da salvação. É hoje, é agora. Quando se ouve a palavra, se abraça a palavra. Ah, deixa-me primeiro enterrar meu pai. Ah, deixa-me primeiro, até por causas assim mais justas e nobres do que as do meu amigo, né? Não vale como resposta para Jesus, porque Ele é Senhor do céu e da terra. Não podemos desprezar o seu chamado. Não podemos supor que Pedro teria uma segunda chance. Não podemos supor que o Levi, quando foi chamado na coletoria de impostos, teria uma segunda chance. Não podemos supor isso. Sabemos que foram eles discípulos e apóstolos porque responderam positivamente o chamado de Deus. Então, podemos saber que somos salvos porque sabemos que passamos da morte para a vida. Porque diz o texto bíblico de 1 João 3,14, porque amamos os nossos irmãos. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos. Quem ama é salvo. Quem não ama não tem nenhuma chance de ser salvo. Não pode ser salvo. Se não tem o amor de Deus, não tem o Senhor, não tem Deus. É o ensino da primeira epístola de João, né? Sem amor, é o amor maior sinal do cristão. Então a fé viva, a fé salvadora é a fé que opera pelo amor. Há uma fé operante. Existem frutos dessa fé. Existem frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Podemos saber que somos salvos porque Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então observa bem como é que está a tua conduta. E por nossa conduta e nossa obediência a Ele, sabemos que somos salvos. Não temos que achar que somos salvos por causa de um sentimento vago e mero, íntimo. A fé não é alguma coisa lá introspectiva, alguma coisa que eu tenho. Olha, entre eu e Deus, a minha fé, meu relacionamento entre eu e Deus, você não tem nada a ver com isso. Mas como é? Eu posso saber se alguém é salvo pelos seus frutos, não posso? É o que diz, pelos seus frutos os conhecer. E pelo amor. Se alguém odeia, se alguém inveja, se alguém conspira, se alguém agasalha essas ervas daninhas da inimizade, certamente o amor de Deus não está nele e não deve ter essa esperança de salvação, deve buscar mesmo arrependimento e acertar as contas com Deus. Podemos saber que somos salvos porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos outorgou, que Ele nos deu. Romanos 5:5. Podemos saber que somos salvos porque pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, olha o que diz a palavra de Cristo, porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Palavra de Jesus Cristo, Mateus capítulo 7, versículo 16 a 20. De modo que crentes sem frutos não encontram base bíblica para a segurança de sua salvação. E tem mais texto sobre isso, João 15:2. Se não produz fruto, o ramo que está na árvore que é Jesus, que é a videira verdadeira, é cortado e lançado fora. Se não produz fruto, não tem parte com Cristo. Gálatas 5, que fala dos frutos, Hebreus 6, Apocalipse 3, 5 e
versículo 16, Êxodos 32, 33. Porque sabemos também que somos salvos, porque desfrutamos da paz de Deus que excede a todo entendimento humano, guardando as nossas mentes e os nossos corações. Bem, agora vamos achar aqui a página certa. Tem um montão de página em branco aqui. Aqui tem muito texto que não está aqui, né? Hã? Aqui só está um resumo. Ah, então é que colou o texto errado, eu já atualizei. Tem um monte de texto. Esse é o resumão aí. Esse é o resumo. Esse é o resumo, eu já caprichei mais nesse texto aí. Não, mas ó, tá tudo na internet. É que eu fiz uma primeira vez o texto, primeira vez que eu preguei. E depois, eu sou meio assim, eu nem posso olhar de novo o texto, porque eu não gosto mais daquilo que eu fiz, e eu começo a caprichar, tentar melhorar. Então aí eu vou aperfeiçoando. Então esses outros estão mais aperfeiçoados. Esse que eu tenho em mãos aqui está mais aperfeiçoado. O que eu até falei na igreja, que a segunda vez que você prega é sempre melhor do que a primeira. O problema é a igreja ter paciência para te ouvir duas vezes. Já não querem mais ouvir nem a primeira. A segunda já seria demais, né? Ó, podemos saber que somos salvos porque Jesus não apenas nos livra da... Ah, não, calma aí, essa aí já... Aqui, agora estou certo. Agora sim. Podemos saber que somos salvos porque sabemos o que significa ser consolados pelo Espírito Santo de Deus. Não temos essa experiência, né? Como diz lá João 14,16, esse consolo, esse paráclitos que está conosco. Puxa, essa experiência do Espírito é extraordinária. Podemos saber que somos salvos porque experimentamos uma alegria que o mundo não pode nos tirar. Tem uma alegria no meio da tribulação, tem uma alegria, não importa o tempo ruim, a gente experimenta aquela presença, aquela certeza da vitória. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essas convicções, essa consolação, essa certeza, isso é uma coisa extraordinária. Podemos saber que somos salvos, porque ainda que a figueira não floresça, nós temos essa experiência de Abacuque, podemos dizer como ele, ainda que não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, quando eu lembro dos perrengues que eu já passei na vida, e quando eu era capaz de louvar, de adorar, de dançar e exaltar o meu Deus com toda a fé, eu falo assim, só é possível porque eu tinha uma comunhão extraordinária com o Espírito Santo de Deus, um testificado do Espírito Santo, e uma paz, e uma unção, e uma auréola, como você quiser chamar, mas é uma graça de Deus na vida do homem. A gente sabe que é de Deus, que pertence a Ele, que a gente sente esse consolo, a gente sente esse amor. Isso é uma força, um fôlego para a gente caminhar. A gente tem a alegria e a paz de Deus, porque o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, mansidão e temperança. Quando essas coisas existem em nós, temos muita confiança de nossa salvação. E porque diz o apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 8 a 11, porque se referindo aos frutos do Espírito, diz Pedro, porque estas coisas, os frutos do Espírito, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos do pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 8 a 11. Então vemos aí o terceiro ponto, terminamos assim, falando de por que podemos saber que somos salvos. Primeiro ponto, todos precisam ser salvos. Segundo ponto, todos podem ser salvos. Terceiro, todos podem saber que são salvos. E agora vamos falar do derradeiro ponto, que é todos podem ser salvos completamente, plenamente, totalmente. O que significa essa salvação plena? Vamos ver, irmãos, baseado
na palavra de Deus. Eu fiz questão que eu pregasse o menos possível e que o texto bíblico pregasse o máximo possível, para que os irmãos tivessem uma fé bíblica, uma fé baseada nos apóstolos, na palavra de Deus, na palavra de Cristo. Todos podem ser salvos completamente, porque se pela ofensa de um só, como diz Paulo aos Romanos capítulo 5, versículo 17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Há uma comparação que o apóstolo Paulo está fazendo entre os efeitos do pecado de Adão, o primeiro Adão, e os efeitos da justiça do segundo Adão, que é Cristo. Muito mais dizendo, ou seja, se o pecado entrou no mundo através de Adão, e olha só como ele se alastrou, e olha só o efeito e o poder do pecado, muito mais a graça de Deus, muito mais a santificação, muito mais a justificação, muito mais o que o Cristo fez, porque Cristo é maior do que Adão, e o que ele fez traz para nós uma vitória e um processo reverso da obra do pecado. Jesus veio desfazer as obras do diabo. Então, todos podem ser salvos completamente, porque, como pela desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Romanos 5,19. Pela obediência de Cristo, muitos serão feitos justos. E essa justiça não é apenas imputada, mas nós temos participação na natureza divina, participação na justiça de Deus. Nós somos santos como Ele é santo. Nos tornamos santos, nos tornamos a semelhança do nosso Senhor. Todos podem ser salvos completamente, porque Jesus não apenas justifica, mas Ele também regenera. A obra de salvação inclui a regeneração, fazer uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17, Tito 3, de 5 a 6. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas pela sua graça Ele nos salvou pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós abundantemente. A obra de regeneração plena. A nossa salvação não é pequena, a nossa salvação não é qualquer coisinha, a nossa salvação não é apenas uma coisa miúda como muitos supõem. Eu já vi gente, chegou uma vez, um grupo de 13 pessoas da minha igreja, se aproximaram de mim, recém-convertidos, se aproximaram de mim e disseram assim: pastor, nós estamos saindo da igreja. Eu falei: por que vocês estão saindo da igreja? Porque nesta igreja nós só recebemos a salvação, na outra igreja nós recebemos a quebra da maldição hereditária. Vamos para lá. Ponto positivo para a igreja que está oferecendo a quebra da maldição hereditária. Aí eu perguntei para eles: mas quando vocês se converteram, vocês não foram feitos novas criaturas? E o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, né? Quem crê em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo novo se fez. Meu irmão, a salvação da gente quebrou tudo quanto era maldição que havia sobre nós, ou não? Porque estamos em Cristo Jesus. Não é possível. Então, todos os pastores que pregam que existe possibilidade de maldição hereditária sobre a vida de crentes estão anulando a cruz de Cristo, estão anulando o poder de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, estão fazendo pouco causa da salvação, porque pela graça fomos salvos, mediante a fé. Isso é um dom do céu, e nos fez novas criaturas, e as coisas delas já passaram, e foi um lavar regenerador e purificador do Espírito Santo que foi derramado sobre nós abundantemente. Isso é salvação, é uma obra tremenda. Fomos feitos novas criaturas, pertencíamos ao império das trevas e fomos tirados de lá e transportados para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Gente, nunca permita. Chega o pastor lá, eu fico por conta com esses caras. Eu não chamo nem, é ruim chamar de pastor, gente que faz um negócio desse. Fico por conta. Chega lá e fala assim: alguém aqui, quando na infância, falando para uma comunidade de crentes, alguém aqui, quando na infância já teve, comeu bala de Cosme e Damião, pipoca, doce? Alguém aqui já foi benzido? Os irmãos vão levantando a mão, né? Até eu já levando.
a ser abalado na sua fé. E tal, alguém já, então, se você já fez isso, pergunto, você já participou de uma campanha de não sei quantas semanas para quebra de maldição hereditária? Aí o cara falou, não. Estou no débito, né? Gente, olha só a maluquice. Aí ele fala, agora eu vou ministrar. O Todo-Poderoso vai fazer o que Cristo não fez na cruz. Vai fazer o que o Espírito Santo não fez no dia da sua regeneração. Isso é safadeza, isso é diminuir, isso é menosprezar a salvação de nosso Deus, meus amados irmãos. Não podemos admitir um negócio desse. Se você é crente, você é de Cristo. E se está em Cristo, não pode ser maldito em absolutamente nada. Não pode, tem que ter fé. O que nós podemos fazer para alguém que está meio abalado na sua fé é fortalecê-lo na fé, porque é pela fé que ele vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. É essa a vitória que vence o capeta, que é o príncipe desse mundo. A nossa fé. Mas quando as pessoas nos balançam na fé, aí não dá. Podemos ser salvos completamente porque Jesus não apenas nos declara santos, mas também nos torna santos. João 15, 3, Tito 3, 5. Podemos ser salvos completamente porque Jesus não apenas disse à mulher, pegue em adultério, eu também não te condeno. O que ele disse mais? Vá e não peques mais. Não é só, eu não te condeno. Jesus não apenas absolveu, mas a chamou a uma vida de santidade, uma vida nova, diferente. Podemos ser salvos completamente porque Jesus não apenas nos livra da condenação do pecado, mas também nos livra do domínio do pecado. O pecado não terá mais domínio sobre vós, diz Paulo aos Romanos capítulo 6, versículo 14. Podemos ser salvos completamente porque Jesus não apenas é Salvador, mas Ele também é Senhor. Nós não o chamamos apenas de Salvador, nós o chamamos de Senhor e agora nos tornamos seus servos. Romanos capítulo 10, Filipenses capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 6, Tiago capítulo 4 tratam desse assunto. Podemos ser salvos completamente porque não apenas Jesus nos convida a crer, mas também nos conclama ao arrependimento, a uma mudança de atitude, a deixar, a abandonar, a nos despojar do velho homem, a nos despir da roupagem antiga e a nos revestir do novo homem. Podemos ser salvos completamente porque não basta apenas crer, é necessário obedecer. Efésios 5, 6, Efésios 6, 6, 1 João 3, 6 e 24. Podemos ser salvos completamente porque não basta ser crente, é necessário ser discípulo. Sabe, gente, tem gente que ensina que existe uma distinção entre crente e discípulo, que existe uma distinção que ambos são salvos, bastando crer para ser salvo. Outra coisa é a obediência que é requerida dos discípulos. Não existem duas categorias de pessoas lá no céu. O que é crente apenas, que só tem Jesus como Salvador, e o outro que tem Jesus como Salvador e Senhor. Só tem gente lá no céu que é salva, e é salva completamente, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. É o que diz a Bíblia, meus amados irmãos. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação em Jesus Cristo. A gente não pode fazer concessão do pecado. Podemos ser salvos completamente porque não basta receber o amor de Deus, é necessário amar. 1 João 3,16, Efésios 3, 14 e 21. Porque não basta apenas receber o perdão, é necessário perdoar. Podemos saber que somos salvos porque experimentamos uma alegria que o mundo não pode nos tirar. Tem uma alegria no meio da tribulação, tem uma alegria, não importa o tempo ruim, a gente experimenta aquela presença, aquela certeza da vitória. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essas convicções, essa consolação, essa certeza, são uma coisa extraordinária. Podemos saber que somos salvos porque ainda que a figueira não floresça, nós temos essa experiência de Abacuque. Podemos dizer como ele: ainda que não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, quando eu lembro dos perrengues que eu já passei na vida, e quando eu era capaz de louvar, de adorar, de dançar e exaltar o meu Deus com toda a fé, eu falo assim: só é possível porque o
tinha uma comunhão extraordinária com o Espírito Santo de Deus, um testificado do Espírito Santo, e uma paz, e uma unção, e uma auréola, como você quiser chamar, mas era uma graça de Deus na vida do homem. A gente sabe que é de Deus, que pertence a Ele, que a gente sente esse consolo, a gente sente esse amor. Isso é uma força, um fôlego para a gente caminhar. A gente tem a alegria e a paz de Deus, porque o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, mansidão e temperança. Quando essas coisas existem em nós, temos muita confiança de nossa salvação. E porque diz o apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 8 a 11, porque se referindo aos frutos do Espírito, diz Pedro, porque estas coisas, os frutos do Espírito, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos do pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8 a 11. Então, vemos aí o terceiro ponto. Terminamos assim, falando de por que podemos saber que somos salvos. Primeiro ponto, todos precisam ser salvos. Segundo ponto, todos podem ser salvos. Terceiro, todos podem saber que são salvos. E agora vamos falar do derradeiro ponto, que é: todos podem ser salvos completamente, plenamente, totalmente. O que significa essa salvação plena? Vamos ver, irmãos, baseado na palavra de Deus. Eu fiz questão que eu pregasse o menos possível, que o texto bíblico pregasse o máximo possível, para que os irmãos tivessem uma fé bíblica, uma fé baseada nos apóstolos, na palavra de Deus, na palavra de Cristo. Todos podem ser salvos completamente, porque se pela ofensa de um só, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Há uma comparação que o apóstolo Paulo está fazendo entre os efeitos do pecado de Adão, primeiro Adão, e os efeitos da justiça do segundo Adão, que é Cristo. Muito mais, diz ele. Ou seja, se o pecado entrou no mundo através de Adão, e olha só como ele se alastrou, e olha só o efeito e o poder do pecado, muito mais a graça de Deus, muito mais a santificação, muito mais a justificação, muito mais o que o Cristo fez, porque Cristo é maior do que Adão, e o que ele fez traz para nós uma vitória, e um processo reverso da obra do pecado. Jesus veio desfazer as obras do diabo. Então, todos podem ser salvos completamente, porque, como pela desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Romanos 5,19. Pela obediência de um, de Cristo, muitos serão feitos justos. E essa justiça não é apenas imputada, mas nós temos participação na natureza divina, participação na justiça de Deus. Nós somos santos, como Ele é santo. Nos tornamos santos, nos tornamos a semelhança do nosso Senhor. Todos podem ser salvos completamente, porque Jesus não apenas justifica, mas Ele também regenera. A obra de salvação inclui a regeneração, fazer uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17, Tito 3, de 5 a 6. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas pela sua graça. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós abundantemente. A obra de regeneração plena. A nossa salvação não é pequena, a nossa salvação não é qualquer coisinha, a nossa salvação não é apenas uma coisa miúda, como muitos supõem. Eu já vi gente, chegou uma vez, um grupo de 13 pessoas da minha igreja, se aproximaram de mim, recém-convertidos, se aproximaram de mim e disseram assim: pastor, nós estamos saindo da igreja.
Eu falei, por que vocês estão saindo da igreja? É porque nesta igreja nós só recebemos a salvação. Na outra igreja nós recebemos a quebra da maldição hereditária. Então, está lá. Ponto positivo para a igreja que está oferecendo a quebra da maldição hereditária. Aí eu perguntei para eles, mas quando vocês se converteram, vocês não foram feitos novas criaturas? E o apóstolo Paulo diz, em 2 Coríntios 5,17, né? Quem crê em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo novo se fez. Meu irmão, a salvação da gente quebrou tudo quanto era maldição que havia sobre nós, ou não? Porque estamos em Cristo Jesus. Não é possível. Então, todos os pastores que pregam que existe possibilidade de maldição hereditária sobre a vida de crentes estão anulando a cruz de Cristo, estão anulando o poder de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, estão fazendo pouco caso da salvação, porque pela graça fomos salvos, mediante a fé. Isso é um dom do céu, e nos fez novas criaturas, e as coisas velhas já passaram, e foi um lavar regenerador e purificador do Espírito Santo que foi derramado sobre nós abundantemente. Isso é salvação, é uma obra tremenda. Fomos feitos novas criaturas, pertencíamos ao império das trevas e fomos tirados de lá e transportados para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Gente, nunca permita. Chega o pastor lá, eu fico por conta com esses caras. Eu não chamo, né? É ruim chamar de pastor, gente que faz um negócio desse. Fico por conta. Chega lá e fala assim, alguém aqui, quando na infância, falando para uma comunidade de crentes, alguém aqui, quando na infância já teve, comeu bala de Cosme e Damião, pipoca, doce. Alguém aqui já foi benzido? Os irmãos vão levantando a mão, né? Até eu já comeu, tomou o quentãozinho daquele negócio, já fez cheio de artimanha. Isso é artimanha, gente. Bota você minhoca na sua cabeça e depois arranca. Bota minhoca na sua cabeça, bota a maldição, te faz o maldito de crente. Você agora começa a ser abalado na sua fé. E alguém já, então, se você já fez isso, pergunto, você já participou de uma campanha de não sei quantas semanas para quebra de maldição hereditária? Aí o cara falou, não. Estou no débito, né? Gente, olha só a maluquice. Aí fala, agora eu vou ministrar. O Todo-Poderoso vai fazer o que Cristo não fez na cruz. Vai fazer o que o Espírito Santo não fez no dia da sua regeneração. Isso é safadeza, isso é diminuir, isso é menosprezar a salvação de nosso Deus, meus amados irmãos. Não podemos admitir um negócio desse. Se você é crente, você é de Cristo, e se está em Cristo, não pode ser maldito em absolutamente nada. Não pode, tem que ter fé. O que nós podemos fazer para alguém que está meio abalado na sua fé é fortalecê-lo na fé, porque é pela fé que ele vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, é essa vitória que vence o capeta, que é o príncipe desse mundo. A nossa fé. Mas quando as pessoas nos balançam na fé, aí não dá. Podemos ser salvos completamente porque Jesus não apenas nos declara santos, mas também nos torna santos. João 15, 3, Tito 3, 5. Podemos ser salvos completamente porque Jesus não apenas disse à mulher, pegue em adultério, eu também não te condeno. O que ele disse mais? Vá e não peques mais. Não é só, eu não te condeno. Jesus não apenas absolveu, mas a chamou a uma vida de santidade, uma vida nova, diferente. Podemos ser salvos completamente porque Jesus não apenas nos livra da condenação do pecado, mas também nos livra do domínio do pecado. O pecado não terá mais domínio sobre vós, diz Paulo aos Romanos capítulo 6, versículo 14. Podemos ser salvos completamente porque Jesus não apenas é Salvador, mas Ele também é Senhor. Nós não o chamamos apenas de Salvador, nós o chamamos de Senhor, e agora nos tornamos seus servos. Romanos capítulo 10, Filipenses capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 6, Tiago capítulo 4 tratam desse assunto. Podemos ser salvos completamente porque não apenas Jesus nos convida a crer, mas também nos conclama ao arrependimento, a
uma mudança de atitude, a deixar, a abandonar, a nos despojar do velho homem, a nos despir da roupagem antiga e a nos revestir do novo homem. Podemos ser salvos completamente porque não basta apenas crer, é necessário obedecer. Efésios 5:6, Efésios 6:6, 1 João 3:6 e 24. Podemos ser salvos completamente porque não basta ser crente, é necessário ser discípulo. Sabe, gente, tem gente que ensina que existe uma distinção entre crente e discípulo, que existe uma distinção que ambos são salvos, bastando crer para ser salvo. Outra coisa é a obediência que é requerida dos discípulos. Não existem duas categorias de pessoas lá no céu: o que é crente apenas, que só tem Jesus como Salvador, e o outro que tem Jesus como Salvador e Senhor. Só tem gente lá no céu que é salva, e é salva completamente, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. É o que diz a Bíblia, meus amados irmãos. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação em Jesus Cristo. A gente não pode fazer concessão do pecado. Podemos ser salvos completamente porque não basta receber o amor de Deus, é necessário amar. 1 João 3,16, Efésios 3, 14 e 21. Porque não basta apenas receber o perdão, é necessário perdoar. Lembra da parábola do credor, do grande credor, que é Deus ali tipificado? E ele perdoa aquele que deve muito, e esse que deve muito fica tão contente com o perdão recebido, sai caminhando, encontra um outro que deve um tanto para ele, e quando ele encontra esse outro, ele trata esse outro sem misericórdia, sem piedade, e fala assim: você vai ter que pagar tintim por tentinho, eu vou te processar, eu vou te botar na cadeia até que você me pague tudo que você me deve. O grande credor fica sabendo de como foi esse perdoado, que ele tratou o outro que lhe devia e o chamou de volta. Esse negócio de chamar de volta, aí lembra do negócio do calvinismo, né? Até dos batistas, uma vez salvo para sempre. Isso não cola para os batistas. Os batistas não conseguem entender esse texto. Chamou de volta. Primeiro tinha perdoado ou não tinha perdoado? Quando perdoou, manifestou a salvação. É o crédito que você recebeu com Deus, essa graça oferecida. Mas quando a graça não se transformou em graça, quando o perdão não se transformou em perdão oferecido, estendido aos demais, quando foi represado o perdão, quando foi represado o amor, ele se torna nulo, ele é cancelado. O perdão da dívida foi cancelado e ele foi parar na cadeia, tendo que pagar tintim por tintim. Essa parábola é muito séria, não é? Então, Deus não apenas nos perdoa, mas nos torna perdoadores, e ai de nós se não fomos misericordiosos. A gente ora a oração do Pai Nosso: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Um amigo meu, líder da mocidade, quando eu tinha 16 anos de idade, chegou para mim. Ele era o líder, ele era o diretor, ele era o presidente da mocidade. Ele chegou para mim e disse assim: ei, você ora o Pai Nosso nessa parte aí? Eu falei: claro que oro o Pai Nosso inteiro. Ele falou assim: você tem coragem de orar o Pai Nosso inteiro? Eu falei: eu tenho, eu oro o Pai Nosso inteiro. Aí ele falou assim: não, mas eu não oro o Pai Nosso inteiro não, essa parte eu pulo. Não pedi um negócio desse para Deus, não pedi. Aí eu falei assim: mas você acha que se você pula essa parte, Deus vai te tratar diferente? Só porque você deixou de orar isso? Esse é um princípio. Esse é um princípio que o perdão que uma vez foi te dado precisa se transformar em perdão estendido, em graça estendida, em amor oferecido aos demais. Não pode ser represado, porque aí vai ser cancelado. Porque da mesma maneira com que medirdes, vos medirão também. Não é isso? Gente, eu não sei como é que a pessoa consegue fazer tanto malabarismo na Bíblia. A Bíblia fala assim: é bem-aventurado o varão que maneja bem, e não que manipula, né? Que maneja bem a palavra da verdade, e não que fica fazendo química, fica fazendo uns negócios meio malucos ali, junta daqui, cata daqui. Não dá. A palavra de Deus como um todo, esse é o nosso ensino. O que eu estou ensinando para vocês é o ensino da Igreja Metodista Livre, e eu estou ensinando para vocês com as palavras do Cristo, com as palavras dos apóstolos, não com as minhas palavras. É o que diz a Bíblia. Eis o ensino pleno das Escrituras precisam ser levadas em consideração, ensinando todo o conselho de Deus. Esse é nosso dever e nossa obrigação, ensinar todo o conselho de Deus, e não ter textos prediletos, aqueles que ficam marcando a Bíblia. Esse texto é bom, então anota. Esse texto é ruim, então ignora, nunca lê mais esse texto. Esse aqui é bom, vamos ler várias vezes. Tem gente que faz isso. Eu acho que marcar a Bíblia é bom
para que você possa ter uma orientação, para que você possa fazer estudo, mas não para que você faça uma leitura seletiva das Escrituras, escolhendo o que é a palavra de Deus e discriminando, isso aqui não é a palavra de Deus para mim, isso aqui não é rema, né? Tem uns tal negócio de rema, olha, eu vou te contar, isso aí também não engula, eu fico com conta. A palavra rema, para mim. Larga não, a palavra de Deus então é rema toda ela, não é não? Pega o marco. Rema, não é rema, a palavra no logo, a palavra no C das bandas, a palavra... Olha, para com essas coisas, com essas palhaçadas, não tem nada a ver com Jesus, e nem com os ensinos dos apóstolos. Isso é um jeito de tentar ludibriar, minimizar. Não cai nessa. Bom, eu fico bravo com cada coisa, eu fico lendo uns livros aí, os caras, uns estudos, eu fico conta, eu falo assim, como é que é capaz de fazer um negócio desse? Como é que é capaz de manipular, de fazer um negócio assim esquisito com a palavra de Deus? Então, gente, a gente prega o ensino total das Escrituras e procuramos e zelamos por viver de acordo. Porque todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João 3,9. Porque já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2,20. Porque quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8. Porque fomos ensinados a orar para que a vontade de Deus se faça aqui na terra. Mais uma vez a oração do Pai Nosso, né? Assim como ela é feita no céu, aqui na terra. Tem gente que também faz isso é ludibriar. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu estou pensando no reino futuro. Gente, isso aí é ludibriar a palavra. Venha a nós o teu reino, reina hoje aqui na minha vida, na minha casa, na minha igreja, na minha cidade, faça-se a tua vontade. Amém. Jesus é o Senhor, Ele não será o Senhor. Então vamos mudar as canções. Vamos começar. Um dia, Jesus, tu serás o Senhor. Não é? Ele é o Senhor, Ele é o Rei, e nós já somos seus súditos, nós já somos os seus servos, porque devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Colossenses 1,13, porque fomos transformados em sua imagem com maior glória de sempre, fomos transformados em sua imagem com maior glória de sempre, que vem do Senhor, que é o Espírito, 2 Coríntios 3,18, porque não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos nos renovar a nossa mente, para experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Romanos capítulo 12, porque essa é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, 1 Tessalonicenses 4,3, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação, 1 Timóteo 4,7, para terminar, porque sem santificação ninguém virá ao Senhor, Hebreus 12,13, porque bem-aventurados são os limpos de coração, pois esses é que verão a Deus, Sermão do Monte, clássico Sermão de Jesus, Mateus 5,8, porque devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Salvação é para ser desenvolvida, é como o talento que é colocado em nossas mãos, que precisa multiplicar, que precisa crescer. A gente é responsável pela salvação que a gente recebe, de nutrir a fé, de buscar o Senhor, de caminhar com Ele, de obedecer e de dar fruto. Porque devemos ser aperfeiçoados até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o propósito para todos os crentes. Todos precisam ser santificados, todos precisam caminhar até chegar ao ponto da perfeita varonilidade. Estamos a caminho, não é que alcancei a perfeição, diz o apóstolo Paulo, mas uma coisa é fácil, deixando as coisas para trás, fico rumo para o alto, para o prêmio da soberana vocação. Eu tenho como alvo, a minha medida não é o meu pai e a minha mãe, a minha medida não é o presidente da república, graças a Deus, não é o governador, a minha medida é Jesus Cristo. Ele é meu modelo. Até que eu chegue a essa plenitude, eu não posso descansar, eu sigo crescendo, eu sigo caminhando, porque devemos nos despir do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e nos revestir do novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 22 a 24.
porque Deus não nos concedeu, ou porque Deus nos concedeu todas as condições necessárias para a vida e a piedade. Segundo Pedro 1:3. Deus nos concedeu todas as condições, já estão à nossa disposição. É o Espírito Santo, é a armadura de Deus, é tanta coisa boa para a vida e a piedade, para vivermos como filhos de Deus e escaparmos da corrupção desse mundo. Segundo Pedro 1:4. E porque Jesus não apenas nos exorta para sermos santos, Mateus 5:48, mas também nos capacita para tal, concedendo-nos o dom do Espírito, Atos 1:8, um novo coração, tirarei do coração de pedra e colocarei dentro de vós o coração de carne, Ezequiel 36:26, a mente de Cristo, recebesse da mente de Cristo, 1 Coríntios 2:16, o amor de Deus que é derramado nos seus corações, Romanos 5:5, participamos da natureza divina, como diz Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, e temos toda a armadura de Deus, Efésios capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 10, tudo para poder viver como Deus quer que nós vivamos. Amém? Amém. Essa é a nossa mensagem, esse é o nosso ensino, que é desprezado por muitos, e eu diria pela maioria dos cristãos, infelizmente. Mas essa é a nossa mensagem, essa é a nossa bandeira. Isso é que nos identifica. Meus amados irmãos, nós que somos líderes, nós estamos aqui num grupo, uma comunidade de líderes. Eu falei isso no Concílio Sul. Vou falar aqui para vocês. Então não tem nada a ver com vocês, em particular tem a ver comigo, tem a ver com todo mundo que é líder. Já leram o livro de disciplina, o que ele fala a respeito dos requisitos para a liderança na igreja? Os requisitos da liderança da igreja local, falando de professor de escola dominical, falando de alguém que vai ser coro, e nós sabemos que estamos aqui num patamar de liderança superior, ou seja, de líderes de líderes. Nós somos pastores, delegados, nós estamos aqui num concílio. Quanto quem mais é dado, mais é requerido. Para ser da liderança, não pode ser uma pessoa que não frequente os cultos com regularidade. É o que diz lá, para ser líder da igreja local. Ele tem que ser exemplo, ele tem que ser modelo do rebanho. Eu tenho colocado lá, porque se não colocar, vai ficar vago o cargo. Fique vago, para testemunho para todos que ainda não encontramos, para vergonha nossa, alguém que esteja no patamar, nas condições mínimas. Por isso que eu falava a questão do caráter. Amém. O basicão, o caráter, esse primeiro C que eu acho, é o caráter, a santificação, essa qualidade. Por quê? Porque como são os líderes, assim serão os membros da igreja. Tem um problema com igrejas, em que às vezes eu vou para pastorear e os líderes da igreja não frequentam reunião de oração, não chegam atrasados no culto, não são dizimistas, não são fervorosos, não têm uma vida com Deus. Gente, se os líderes são... Eu estou pregando no púlpito, estou ensinando, olha, vocês precisam orar. Aí eles, eu preciso orar. O novo convertido fica todo animado para orar. Ele vai na reunião de oração, encontra meia dúzia de pessoas e fala assim, acho que não precisamos orar tanto assim. Tenho aprendido com os mais, eu vou chegar ainda ao ponto da estatura de varão perfeito daquele irmão e irmã que nem precisa mais orar. Não é? Pensando que estou pensando bem, que ele ainda esteja pensando bem da coisa. Nós somos modelo para o rebanho. Diz que para ser líder local da igreja tem que ser, contribuir com a igreja, comprometido, coração na obra de Deus, comprometido no mínimo no patamar do dízimo. Se aqui na nossa igreja não, vai enganar outra em qualquer outro lugar, porque o seu Deus é o dinheiro. Seu Deus é o dinheiro. Você ama mais ao dinheiro, você serve mais ao dinheiro do que a Deus. As coisas de Deus são caras. Nossa igreja não é de ficar pedindo muito dinheiro, nossa igreja não é de nada disso, mas nós somos de ensinar a santificação e o temor de Deus e coração na obra de Deus. Ele está aqui. Nós somos devotos à causa do Senhor. Amém. Nós botamos a mão na massa. Então essa participação, gente que veste a camisa, gente que está ali em sintonia com a teologia, em sintonia com a nossa visão, que está conosco, que ama a igreja, que dá bom testemunho, que trata bem a esposa, em particular, em público, que trata bem o marido, em particular, em público, né? Que controla, que tem domínio próprio, que tem os frutos do Espírito. Esses nós precisamos de coluna na igreja, porque eles são os referenciais, são modelos, gente. Isso é muito importante, porque senão a gente
o que a gente está formando? A gente está formando, forma de formar, né? Conforme Jesus Cristo, a gente tem que ser a forma de Cristo. Então, Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse é o... Olha a responsabilidade. Esse é o que o líder tem que dizer. Eu estou imitando a Cristo, e se vocês me imitarem, vocês estarão imitando a Cristo também. Sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Se o líder não pode dizer sede meus imitadores, então ele não pode ser. Começa do zero. Vai do zero. Mas vamos fazer uma igreja santa. Uma igreja que transforma a vida. Uma igreja séria. Amém, meus amados? A começar por nós. Deus nos abençoe.